Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Eu espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e acima de tudo tenha feito bem na vida de alguém. E bora lá falar para vocês acompanhar nossas redes sociais, né? Porque sabemos que vocês gostam das novidades. Por isso que hoje um tema vai ser o diversificar, beleza? Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidcar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code, faz certinho o download, para quando você precisar, coloque certinho de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaria de agradecer a Macro Proteção Veicular, para você que gosta de sempre dormir no sono tranquilo, sem aquele estresse, roubaram meu carro. Aqui está aparecendo o contato da Priscila, entre em contato com ela para fazer uma cotação e deixar seu carro protegido, beleza? Só um detalhe, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, tem um descontinho também. Fechou? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, dar um bom atendimento aos seus passageiros, aqui está aparecendo o contato dele, entre em contato, peça aí quais são os planos que ele tem. E só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo taxista e turismo, tem um preço diferencial, beleza? Outro detalhe, para você que foi lá pela primeira vez, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, 10% de desconto na primeira lavagem, mas é só na primeira, fechou? Também gostaria de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Temos o Show das Águas, que é o Water Show, temos o Movie Cars também, que são carros em cenário cinematográfico, e temos também agora o mais novo, que é o Lumina. Então, assim, são experiências únicas, experiências, assim, que você vai encontrar somente em outros países. Nós temos aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, beleza? E bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Na verdade, assim, ele já participou do podcast, né? Se apresenta, Vinícius! Sou eu, Vinícius, eu mesmo. Já é a segunda vez aqui com o nosso querido Patrick, e hoje o papo vai ser um pouquinho, deveras, diferente. Isso aí! Rapaz, o que nós vamos conversar hoje, Vinícius? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo da espiritualidade. É isso aí. Que interessante, hein? E bora lá. Pessoal, para quem não conhece o Vinícius, ele é médium e universalista. Universalista. Vinícius, o que é médium universalista? É médico? O que é? Não, muitas pessoas que nos assistem não sabem nem o significado da palavra médium, né? Eu vou explicar, então. Quer dizer universalista também. Mas explica para nós qual o significado. Nem todo médium é universalista e nem todo universalista é médium, tá? Uau. É necessário deixar claro isso. Universalista é aquele que não é adepto somente a uma religião, pode ser adepto a várias religiões e que pega o que cada uma delas tem de bom e coloca na sua vida. Então, eu hoje sou médium de Umbanda, trabalho como médium de Umbanda, porém eu pego coisas do hermetismo, coisas do taoísmo, hinduísmo, do budismo e vou pegando aquilo que é bom, colocando na minha vida e trabalhando. Eu também tenho outro trabalho mediúnico que a gente pode falar um pouquinho com as medicinas da floresta. O rapé, que é maravilhoso, o cachimbo de pajé e a jurema sagrada também, que é bem ancestral, principalmente aqui da região do Brasil. Muito bacana. Rapaz, só lembrando, o Vinícius, volta e meia, quando você manda mensagem pra ele, só tá no meio do mato, só. Se encontrar o Vinícius, é no meio do mato. Eu gosto. Que legal. Então vamos lá, Vinícius. Antigamente, minha visão que eu tinha era do mentalista. Porque ele se identificava como médium. Mas ele não era médium. Entendeu? E eu não sei se você já assistiu O Mentalista. Não cheguei a assistir, não. Ele falava que ele era médium, mas ele não era médium. Ele era apenas, um citado charlatão, né? E o que acontece? Mas ele era muito detalhista. Ele olhava em tudo, entendeu? E ele pensava em tudo. Tinha uma memória muito boa. Então, tipo assim... Era alguém um pouco mais avançado mentalmente que outras pessoas e usava isso para benefício próprio. Isso mesmo. Dentro da espiritualidade existe bastante charlatão. Existe bastante pessoas dessa forma.
Porém, a mediunidade, ela é algo sagrado. Ela é algo enviada por Deus, né? Pelo nosso Pai Criador, seja qual nome dão a Ele, que foi para que nós, que somos médiums, o que que é médium? Primeiramente, tá? Isso. Vou explicar mais fácil. Médium é todo aquele. Aqui a gente tem o plano espiritual. Aqui a gente tem o plano físico carnal. O médium fica no meio, tá bom? O que que o médium faz? Só segura, Vinícius. Só então para entender. É como se fosse o trabalho do Espírito Santo, então, para os cristãos hoje em dia, é isso? Não, porque o médium, ele é só a ferramenta, Aham. entendeu? Nós acreditamos que aquelas pessoas que têm a profecia, que têm os sonhos, que têm a intuição de falar coisas sobre a vida da pessoa para que ela melhore, prever o futuro, Ah, então seria um pastor? é que isso tudo é mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade. Ah, Tem mais de, se eu não me engano, 144 tipos de mediunidade que a gente conhece. uau. Então, todas as pessoas têm um grau mediúnico, porém, para você ser considerado médium, você tem que atuar, trabalhar com essa mediunidade. Nós acreditamos que sim, os pastores são médiums. Porém, a gente vai bem a fundo nesse estudo, o que é a mediunidade, para que serve, como desenvolver perigos e tudo mais. E não focamos no que está biblicamente escrito. Então, sim, para nós é parecido com essa questão do Espírito Santo falou. Para nós, o Espírito Santo pode ter um nome ou pode não ter. Eu, como médium, praticamente, pelo menos ainda, tá? Eu não sou um médium de 10, 20, 30 anos, mas esses médiums que têm mais tempo, que trabalham há muito tempo, eles conseguem sim identificar o espírito. Eu ainda não consigo identificar quem é que me envia as mensagens. Então, muitas mensagens eu acabo nem dando mais. Quando eu comecei, eu dava muita mensagem, só que um dia meu dirigente chegou e falou: E aí, como é que você faz para saber se é um espírito bom ou um espírito ruim? Porque ele pode falar coisas boas, mas levar a pessoa para outro caminho. Como é que você. E utilizar você aí. Eu falei: Putz, cara, vou parar de fazer isso. Então agora eu dou uma segurada só quando eu tenho certeza que é algum espírito que eu já conheça, porque como eu sou médium de Umbanda, então tem espíritos que estão o tempo todo comigo. E daí, quando esses espíritos que estão o tempo todo comigo, eu sinto a presença deles e vem alguma mensagem, aí sim eu deixo passar. Mas então, médium é aquele que é um mensageiro, né? Basicamente. Mensageiro ou aparelho, instrumento, cavalo, como Meio de chamam. condução, né? Meio de condução para a espiritualidade de luz. Existem médiuns que trabalham para as trevas? Existem, infelizmente, existem. Eles normalmente são médiuns que são enganados pela espiritualidade de trevosa, né? Nem vou colocar como espiritualidade, por esses seres aí que querem fazer maldade, enganam através do ego, através de muita coisa, né? O ser humano já tem uma predisposição a querer ser melhor que outras pessoas. Aí esse espírito vem para cá comigo que você vai ter isso a mais, ou vai ser isso melhor. E daí a pessoa acaba indo, acaba se envolvendo em laços kármicos e fazendo muita coisa errada. Aí aqui a gente vê rituais e coisas de magia negra, esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Para quem é de Foz do Iguaçu, sabe do Trevo da Macumba, né? Sim. Ali que é a Avenida Felipe Vancher com a Itaboraí. É Itaboraí, se eu não me engano. Então ali o pessoal faz muito Despacho. despacho, outros falam macumba, outros falam feitiço. Então são vários nomes dados, né? E sempre ali eu acho interessante que tem animal sacrificado, entendeu? Então vamos lá. Como é que eu posso falar assim? Por que sacrificar o animal? Vamos lá. Tem muita polêmica em volta disso. E só para diferenciar. Porque quando as pessoas vê uma coisa dessas, fala o quê? Macumba. Isso, bruxaria, tudo. Bruxaria. Coisa de macumbeiro. Só que, o que é macumba? Para quem não sabe, macumba é um instrumento musical africano. E a macumba,
como as pessoas conhecem, é onde tem ritual que toca tambor. Tocou tambor, não tem diferença. Mas nós temos 3 tipos de, vamos colocar assim, macumba, já continuando esse termo, que são as religiões, 3 religiões. Matriz, agora tem uma quarta que é o Batuque, que é lá do Rio Grande do Sul. Aí a gente tem Candomblé. Candomblé é só culto aos orixás. Não tem muita caridade. Tem aquele candomblé agora que o pessoal mistura com a Umbanda. Mas de raiz mesmo, eu vou colocar só as raízes mesmo. É o candomblé, Umbanda e Quimbanda, tá? A Umbanda é a linha que eu sigo, tá? Eu admiro o candomblé, compreendo um pouco a Quimbanda e tal, mas que eu sigo o trabalho é dentro da Umbanda, beleza? Uhum. Por que que eu tenho que falar isso, cara? Não existe, assim como na igreja, uma hierarquia e regras a serem seguidas dentro da religião. As regras, quem define é a espiritualidade. Porém, a espiritualidade ela vai te dar a oportunidade de plantar por conta do seu livre-arbítrio. Então, nem tudo você vai deixar de fazer porque é uma regra. Você vai fazer, vai ter consequências ruins, você vai aprender, certo? Isso aí é muito importante deixar frisado. Dentro da nossa visão da Umbanda, não é, salvo casos muito específicos, não é algo bom o sacrifício animal. Não é que não seja algo bom, mas é algo que não é de nosso costume. Por quê? Porque na Umbanda se tem formas alternativas de trabalhar contra energias negativas. Mas oferenda, despachos, por exemplo, fazer um padê, Que fazer isso? o padê é Eu não sei exatamente como se faz um padê, porque é a casa que eu vou, e isso é para alguns médiuns que já tem muito mais tempo de casa, tá? Uhum. Mas o padê, ele é como se fosse um alimento mesmo, feito ali com elementos de aquela entidade que pediu, aquele espírito que pediu, ou o orixá que pediu, o orixá que precisa daquilo, que eles pegam a energia daquele padê, que é elementos naturais, e usam essa energia com também a sua... Imagina que a gente tem uma aura aqui, cheia de energia. Quando a gente faz um padê, a gente manda a nossa energia para aquele padê, que lá fica energizado, eles pegam aquela energia e vão fazer algum trabalho com aquela energia. Eles precisam daquela energia. E aí é que vem a oferenda do animal. Dentro da Terra hoje, existem 2 tipos de energia que é muito, muito forte. Que uma é a água, líquido universal, e o outro é o sangue, porque é vitalício, é vitalidade que tem no sangue. Então, alguns espíritos precisam da energia do sangue para fazer alguns trabalhos. Normalmente espírito trevoso. Normalmente. Mas tem espírito bom que faz? Tem sim espírito bom que faz com sangue de animal. Só que é feito assim: pega o animal, mata o animal, agradece, ora, faz uma farofa, come o animal, o sangue dá pra entidade lá fazer, quebrar alguma magia. Por exemplo, eu já vi casos de uma pessoa começou a fazer muita coisa errada, muita coisa errada. Era médium e um espírito extremamente forte, trevoso, se acoplou ali e ficou, não queria soltar a pessoa de jeito nenhum da vida dela. E daí, como a pessoa plantou, o espírito, a pessoa estava colhendo, o espírito não pode ir lá pegar aquele outro e mandar embora. Tem que fazer alguma coisa para meio que quebrar. E esse espírito tinha cobrado dessa pessoa para fazer uma magia com sangue. E daí ele falou, ó, se fizer outra magia com sangue para mim, eu consigo quebrar essa outra magia que também com sangue foi feito. E daí foi matada a galinha, comemos a galinha e tal. Eu não, né? Eu não tava junto, mas o pessoal que fez comeu a galinha e tal e livrou essa pessoa. É come cru mesmo? Não, não, não. É feita uma farofa com ela e tal. Ah, sim, achei que era. Já tava imaginando cru. Eu falei, Não, não, não. Aí no candomblé é o seguinte: no candomblé, a maioria, né? É até um pouco hipocrisia das pessoas ficar bravo com a matança de animais do candomblé. Por quê? Aí eu te pergunto, Patrick, qual a diferença de matar um bode para fazer um rito no candomblé e matar um boi e vender mais caro a carne dele a halal? Sabe o que é carne halal, né? Não, Carne árabe. não, não.
É uma carne que eles matam o boi de uma forma que o boi não vai sentir tanta dor. E fazem uma reza, né? Que, desculpa quem é árabe se eu falei coisa errada, mas até onde eu sei é isso. Então, Vinícius, você, desculpa só te interromper. Vai ser um pouco difícil eu opinar porque eu sou vegetariano, né? Ah, tá, show de bola. Então, Então tá. Mas enfim, é a mesma coisa. No candomblé, a maioria dos ritos, a maioria, porque nem todos, cada um tem a sua tradição e tal, mas no candomblé, a maioria desses ritos, eles matam o bode agradecendo o orixá pela fartura que o orixá dá na vida deles, fazem um churrasco e comemora. É basicamente isso. na E o verdade, sangue eles usam para proteção da casa, para montar meio que escudos energéticos e proteger a casa de magia negra. sim, na verdade, eu acho interessante você falando isso daí, me veio algo à mente, entendeu? Que nós cristãos acreditamos, é essa questão, antigamente tinha um sacrifício também. Sim, Tinha o sacrifício, tinha o bode expiatório, tinha tudo isso, entendeu? sim. Com a morte de Cristo, o que que aconteceu? Isso agora foi cessado ali, entendeu? E aí nós acreditamos que isso continuou, entendeu? Até hoje em dia já acontece. Então, assim, nós acreditamos que na morte de Cristo ali já é como se isso para apagar os pecados, né? Mas não vem ao caso, apenas uma breve relação aí. Pode continuar. Então, para nós, pelo menos para mim, que sou de Umbanda e universalista, Jesus é uma figura muito importante e sim representa tudo isso que a maioria diz. Então, assim, lá eu já cheguei num preto velho uma vez, bem no início. Cheguei nele e falei: meu pai, o que que eu tenho que fazer para evoluir, para crescer e tal? Esse preto velho pegou e falou: você conhece aquele livro preto que todo mundo tem em casa? Eu falei: qual? Aquele que é grande assim. Eu falei: qual? A Bíblia? Ele falou: isso. Daí ele falou: lê tudo que Jesus mandou fazer e faz. Você vai evoluir. Uau! Eu falei: me lasquei. Mas Pois por é. quê, uai? Os pretos velhos são espíritos que muitos deles, não todos, foram. Como é que eu vou falar a palavra aqui sem. Assim, foram obrigados a seguir a religião católica e acabaram se deparando com Jesus Cristo. E seguiram a vida deles ali, fazendo o que Jesus Cristo mandou. E quando chegaram lá do outro lado, tiveram muita evolução. Porque assim, convenhamos, né? Um espírito, por exemplo, de um escravo, da época de 1600, 1500, por aí. Esse espírito, ele só por pedir comida era chicoteado muitas das vezes, assim, horrendamente. Uau. Pô, tem um livro que eu tava lendo, pensando num livro, cara, difícil. Conta a história do maior e mais complicado, que é da família Dávila. Complicado dos caras, dos antigos senhores, né? O cara pegar uma criança de 4 anos de idade, colocar com as nádegas pra cima e pegar carvão e Nossa. no ânus, assim, da criança. Tipo, era esse o nível de crueldade. E esses escravos ali, dessa época, muitos deles vindo da África, têm conhecimento de magia negra e pode matar qualquer tipo de pessoa. Mas eles não faziam isso. Eles apanhavam e apanhavam calados. Sofriam e sofriam calados. Porque na crença deles, se acontecia isso, era o necessário acontecer e era o que eles precisavam fazer. Simplesmente se amansar e saber que lá do outro lado ia ser melhor. Esses espíritos que passaram por isso, chegaram lá do outro lado, meu amigo, não é meros mortais igual a gente, que quase não sofreu. Eles sofreram muito, assim como os judeus, assim como outros, sofreram demais. E mesmo assim não fizeram maldade, não retrucaram. Então eles chegam com merecimento muito alto lá em cima. Tanto que existem pretos velhos que, na literatura, alguns até têm arcanjos que podem chegar perto deles, assim, que acompanham eles quando eles vão fazer algumas missões, porque são espíritos elevadíssimos. Na Umbanda, os pretos velhos são meio que os padroeiros, junto com os caboclos, que são, em sua maioria, espíritos de indígenas. Porém, isso é só meio que nomenclaturas na Umbanda, tá?
Uhum. O espírito do preto velho, ele não é preto e nem é velho. A alegoria dele vem assim, ele se diminui um monte para que a gente possa entender. Mas lá do outro lado, é como se eles fossem pessoas comuns igual a gente. Aparência, pessoa nova e tal. Eles pegam essa alegoria para que a gente possa enxergar eles dessa forma, né? Como pretos velhos e tal. Foi a forma que eles tiveram aqui. E tem muitos pretos velhos que nem foram pretos e nem velhos encarnados. Tem muitos caboclos que foram advogados, que foram juízes, esse tipo de coisa, entende? Rapaz, a história vai longe, né? Vai longe, Isso vai daí longe. é muita informação. Na verdade, se você, o pouco que você falou, Vinícius, ele seria mais, então, da África, né? Como é que é preto velho? Nem Seriam da África? todos. Nem Nem todos. todos? Nem todos. Que nem eu falei pra você, é alegoria. Então, pode ter índios brasileiros que viveram encarnados no Brasil como índios, que depois do outro lado ganharam a bênção de poder se parecer ou ser um preto velho Após no a astral. sim. Após a morte deles, tipo assim, então você sofre, 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 e depois você ganha é como se fosse um cargo, então. Não. É que assim, pra gente entender isso, a gente precisa entrar um pouco na encarnação. Essa é o grande diferencial que o cristianismo tem das demais religiões. Por que eu digo isso? Porque no hinduísmo, no budismo, cara, na grande maioria das religiões, até mesmo naquelas lá da aldeia mesmo, da etnia mesmo, eles acreditam que sim, vão e depois voltam novamente aqui para a Terra. Reencarnação, né? Reencarnação. A reencarnação estudada ali por Allan Kardec. Allan Kardec, ele nunca foi médium, tá, gente? Allan Kardec, para quem não sabe, ele era, se eu não me engano, professor e ele ficou na Europa entusiasmado com as mesas girantes. Aí foi num lugar lá que as mesas simplesmente estavam aqui e começava a levantar. Isso tem foto, documentado, tudo. Uau. E daí o Allan Kardec pegou e falou assim, pô, galera, mas a mesa não vai ficar levantando sozinha. Por que tá levantando? Eu acho que quer falar alguma coisa. Aí fez uma pergunta pra mesa. A mesa, ó, se é sim ou não, né? Se for sim é 2 toques, se for não é um toque. Aí a mesa e começou. Aí ele falou, opa, e começou a se comunicar. Até que ele descobriu médiums e daí escreveu vários livros, onde você pode ver que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma visão da Bíblia de acordo com o que os espíritos falam. É muito bacana. Aí tem o Espiritismo, tem... Bom, tem diversos livros. Aí sobre encarnação, como que funciona? A encarnação, eu vejo, de acordo com tudo que eu estudei, o seguinte: é uma oportunidade que Deus nos deu, porque Deus não duela com a própria palavra. Se ele falou que ele é justo, ele é justo. Se você planta, você colhe, você colhe. Porém, ele disse, ao mesmo tempo que é justo, ele disse também que ele perdoa, certo? Então, a reencarnação seria uma forma dele nos perdoar. Por quê? Porque, imagina, você nasce aqui na Terra, toma caminhos errados, não vou julgar o porquê, e em um determinado momento, você tem que pagar isso, certo? Como que você vai pagar? Vai mofar lá no inferno. Eu já não acredito que Deus faria isso com a gente. Eu também não. Show. Aí, só terminado aí, você já pega o gancho e explica também, porque eu também quero saber. Então, o que que eu imagino? Deus criou essa reencarnação. Opa, fez? Agora vai lá e paga. Aí a gente nasce novamente. Aí a gente paga, só que aí que tem o X da questão. A gente vem aqui não para pagar, só pagar, mas também plantar, entendeu? Tem muito espírita que eu vejo, muito espiritualista no geral, que fala como se fosse algo ruim, vem aqui para sofrer. Mas não, porque para mim o sofrimento ele vai de acordo com como você enxerga. Se acontece algo ruim, por exemplo, bate o carro. Putz, bati o carro, nossa e tal. Será que nesse dia que você bateu o carro não era
para você morrer ou acontecer algo pior e bater o carro justamente para você parar ali e não sair. Então eu acho que vai da forma que você enxerga, sabe? E daí a reencarnação, ela vem, o espírito nasce novamente em outro corpo e vai acontecendo coisas na vida dele que é a justiça divina. Eu vou te contar um pouquinho, tem o livro de Chico Xavier chamado Ação e Reação. Inclusive, eu já te passei para você ler esse livro, você não leu. Esse livro, o espírito de André Luiz conta uma história que foi assim, teve um homem, esse homem era muito rico, e ele tinha 3 filhos. Um dos filhos dele começou a querer muito o que o pai tinha. E ficou muito ganancioso, arrogante e tal. E foi lá e matou o pai. Matou o próprio pai. E logo depois que ele matou o próprio pai, ele precisava dar um jeito em quem? Nos irmãos. Foi lá e deu jeito em todos os irmãos dele. Eu não lembro se era 3 ou 2, eu acho que era 3. E depois que morreu todo mundo, tal, ficou com a grana, tal, viveu que só e maravilha. Aí morre, lá no astral, ele encontra os filhos, os irmãos dele. Um deles, eu acho que estava até mais ou menos bem. O restante tudo, assim, sofrendo horrores pelo que tinha acontecido. E daí, esse filho, o pessoal chega nele e fala, ó, agora é sua vez de consertar as coisas. E esse espírito nasce, esse filho que roubou o pai e tudo mais, nasce. E ele tem uma vida miserável. Ele tem, assim, uma vida que tudo que ele faz dá errado, ele não consegue dinheiro e vive uma vida pobre do início ao fim. Porém, a espiritualidade vai vendo que ele está se tornando uma pessoa. A primeira coisa que eles fazem, pega o pai, que era o pai dele, e dessa encarnação nasce como filho. E daí ele cria e tal, a espiritualidade, opa, bacana, resgatou, parabéns. Manda outra. Aí manda o irmão. Manda o primeiro. Aí, putz, legal. 2 esposas, parece que foi embora, largou ele. Virou pai solteiro. Aí quando pensa que não, a espiritualidade, cara, ele tá indo bem demais. Manda outro. O outro foi largado na porta da casa dele. O que que ele fez? O outro irmão dele, né? Ele foi lá e criou também. Aí no finalzinho da vida foram mandar mais um. Ele conseguiu resgatar o karma ali com todo mundo. E a gente acredita que nas famílias que tem muitos problemas, muitas das vezes acontece isso. Nasce como familiar justamente para resgatar esse problema. A gente entende como resgate o quê? Você pegar aquele problema, perdoar. Primeiro você tem que compreender e depois você tem que perdoar. O Chico Trabalha em Mim, ele fala uma coisa muito bacana, cara. Ele fala uma coisa muito bacana que eu nunca esqueço. Por que que você precisa perdoar fulano? Se foi ele que teve a intenção errada, se foi tudo isso. Porque quando a gente, por exemplo, eu vou lá e te magoo, nós dois ficamos com um laço energético entre a gente. Que se a gente não consertar isso, a vida vê, enxerga, tem um problema. A gente tá aqui para consertar os nossos problemas. Se a gente não conserta, se eu não te perdoo, você não me perdoa, vai vir outra pessoa e fazer a mesma coisa. Para quê? Para lembrar a gente que a gente tem que perdoar aquela pessoa. Ou para que a gente entenda a situação, compreenda a situação. Aí você compreendeu. Pô, o Patrick me magoou, me magoou. Mas por quê? Ah, ele tava mal naquele dia, provavelmente a vida dele não ia bem. Tem um pingo de verdade no que ele falou, eu também tô vacilando. Compreendi. Putz, ele é meu amigo. Tá, eu vou esquecer isso. Perdoar ele. Pronto, perdoei. Aí o que que acontece? Acabou o problema? Não. Eu me livrei dele. Mas e você que cometeu? Você se arrependeu? Você viu que errou? Você compreendeu? Você perdoou? Não. Eu tô livre desse karma. Já você vai vir outra pessoa, você vai fazer a mesma coisa que fez comigo. Entendeu? Por isso que alguns ciclos se repetem muito. Porque as pessoas não aprendem a lição que a vida quer que elas aprendam. Então fica nesse ciclo repetitivo e não conseguem evoluir, sair do lugar. Ah, sim, entendi. Porque no cristianismo, quando a pessoa morreu, você morreu, você vai ficar descansando, conforme a Bíblia diz, né? Seu corpo fica descansando, aguardando a volta de Cristo, que é quando vem a sentença, o julgamento, né? Então, assim, eu acho muito interessante porque você tem a sua vida toda no cristianismo, você tem a vida toda para você modificar. E você não modifica, você não melhora,
você vai ter a sentença. Já no espiritismo, você tem a sua vida toda para você melhorar, você não melhora, e ainda vai ter mais a outra vida, a reencarnação, né? A encarnação, para você conseguir ver se você melhora. É que eu acho que assim, a diferença é que o cristianismo, na minha visão, tá, gente? Por favor, não me julguem nem critiquem, por favor. Na minha visão, o cristianismo, ele é mais micro e o espiritismo, ou o espiritualismo, que é a palavra que eu acho mais correta, enxerga mais tudo como macro. Eu vou te passar essa visão de outra forma. Por que micro? Micro é colocar o ser humano ali como centro. O macro não é colocar o ser humano como centro. Então, se você começar a parar para pensar mais, tu vai enxergar o quê? Que o espiritismo ou espiritualismo, a questão da encarnação, é uma questão evolutiva, que você vai enxergar isso em tudo que existe aqui na Terra. Já essa questão é mais assim do ser humano. Quer ver? Eu vou explicar de uma forma melhor. O que acontece com o nosso corpo depois que a gente morre? Vai servir de adubo para a Terra. Correto. Ou seja, teve uma transformação. Esse adubo vai nascer alguma planta, essa planta vai servir para algum ser vivo, de algum animal e tudo mais. Ou seja, tudo está em constante mudança, constante evolução. E no espiritualismo a gente acredita que Deus é essa evolução, ele proporciona essa evolução e nada pode ficar inerte ou parado. Tem que estar sempre em evolução. Até mesmo os seres trevosos que estão regredindo em sua evolução vão evoluir algum dia, de forma obrigatória. E, na verdade, isso há algumas controvérsias, né? Porque há crenças como o taoísmo, não sei se você já ouviu falar no Tao, eles acreditam que as trevas fazem parte de Deus também. O Yin e Yang. Você precisa das trevas para a luz. Controle, né? É meio que tipo assim. Complemento. Complemento. Na verdade, eu já peguei aquele assunto lá que falou do micro e o macro. Micro e macro, isso. Micro e macro. Eu não vejo dessa forma, eu vejo um pouco diferente. Porque o centro de tudo não é o ser humano. O centro de tudo se torna quem? Se torna Deus. Esse é o centro de tudo. Mas tem o ciclo, é o que você falou, realmente. Quando nós morremos, ficamos aguardando o julgamento final. Meu pensamento, tá bom? Colocando meu pensamento aqui pra gente meio que entender um pouquinho os dois lados. Isso. Realmente, quando você morre, você vai pro pó da terra. A Bíblia fala, né? Do pó nascemos e ao pó retornaremos. Então, automaticamente, nós somos terra. Caiu essa carcaça que esquece. Isso. É terra, vai tornar terra lá, vai se tornar um que a gente fala, nutriente para uma planta, vai nascer uma planta, um bicho vai comer, tranquilo, entendeu? Mas essa parte, assim, eu achei que ficou um pouco, sei lá, diferente, né? Não é muito É que assim, o que eu tô falando é que é o seguinte, você ficar parado, seu espírito parado por centenas de anos até vir o tal do juízo final, você não vê isso na natureza. Pelo menos eu não consigo ver. Algo esperando acontecer algum fato para se modificar. Eu vejo o quê? Se modificando o tempo todo. As nossas células, nosso corpo, tudo a cada segundo que passa está envelhecendo, está transformando. Nada fica inerte. Essa é a minha visão. Outra visão que a gente tem, o centro é Deus. Perfeito. Só que para mim, para alguns espiritualistas, Deus é o todo, é tudo que existe. Isso fica bem nítido mesmo. Até quando você vai pegar o versículo que amai o próximo como a ti mesmo. Pô, será que o meu próximo não faz parte de mim mesmo? Será que tudo isso que a gente está vivendo não é uma experiência divina e Deus faz parte da gente? Deus está no nosso coração, Deus está nas plantas, Deus está tudo que é material e imaterial também. Será que Deus não é
tudo isso, eu não tenho uma visão de Deus como algo exterior. Para mim, Deus ele é totalmente interior. Deus está nos animais, na natureza. Então é por isso que a gente tem que cuidar com tudo isso, entende? Na verdade, meu ponto é um pouco diferente, mas não vem ao caso, né? Diferente, completamente diferente, Entendo, né? Já entendo. conversamos em off. Mas assim, vamos continuar aqui, Vinícius. Qualquer pessoa pode ser um médium? Boa pergunta, boa pergunta. Não. E assim, Ué, não e sim? assim eu falei. Ah, entendi Por sim. que não, gente? Porque mediunidade é um compromisso que você tem com a espiritualidade antes de encarnar. Uhum. O pessoal, médiums tal, são especiais? Não, não são. Os médiums é como se você fosse num mercado. O mercado é uma encarnação. A gente veio no mercado e, pô, comprou um monte de coisa. E saiu com a lista desse tamanho sem pagar. Aí chega lá no plano espiritual, eles falam, ó, tá aqui, ó, sua lista tá desse tamanho. E agora? Tu tem que pagar. Como? Teve uma ayahuasca que eu fiz que eu queria saber o porquê que eu tinha nascido. Por que que eu vim pra esse mundo? Essa foi minha pergunta pra ayahuasca. Uhum. E lá ela me levou pra ver um ser, cara. Um ser trevoso, impiedoso. Um ser que pra tirar a vida de uma criança na frente dos pais não era nada. Um ser horrível. E chegando no final, ela pegou e falou: Você viu? E tipo, eu passei umas 2 horas assim sofrendo como as vítimas dele. Ele era um bicho muito mau. A ayahuasca falou: Você viu esse trem aí? Falei: Vi. Da forma dela, né? Falei: Vi. Ela falou: Esse era você. Agora você vai ter que fazer tanto bem quanto você já fez de mal para poder equilibrar a balança e você começar a evoluir. Então, nós que somos médiuns que viemos para a Terra, a nossa missão é porque a gente está muito mais débitos do que outras pessoas. A gente precisa muito mais fazer o bem para acelerar a nossa evolução do que outras pessoas que estão aqui mais pelo aprendizado e que mais sofreram do que fizeram coisas erradas como a gente. É por isso que você vai pegar a vida de alguns, os melhores médiuns que a gente já teve, tu vai ver e falar, meu, isso não é vida. Como pode uma coisa dessas? Entendeu? Por exemplo, Chico Xavier, se tu vê a história de Chico Xavier, pô, Chico Xavier teve diversos problemas de saúde. Tem um também que eu esqueci o nome. Ele era um médium que era de efeito físico e fazia cirurgias espirituais. Teve uma morte horrenda. Horrenda. Então é por conta desses karmas que eles precisam resgatar, né? Uau. Basicamente. Na verdade, é algo que hoje em dia se cresce bastante no espiritismo, né? Na verdade, não mais tanto. Se você pega ali a década de 80, 70, porque era quando a mídia realmente foi pra cima que eles falaram, ó, chama, pode vir, mídia. Vem cá ver, então. E daí, Entendi. e daí todo mundo ficou sem ter o que falar, porque nessa época ali, você vai ter vídeos, pô, pesquisa no YouTube, se tu quiser tu acha. Vídeos do cara pegando aqui, incorporado, Dr. Fritz, um médium incorporado, pega uma serra daquelas, uma serrinha normal Uhum. e corta o crânio da pessoa, tira o crânio da pessoa, pega, chama os jornalistas, fala, olha ali o cérebro dela, tá vendo isso aqui? Tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai lá, tira, pega, passa, cuspe no trem e tuf, pega e manda pra alguém costurar lá, fazer algum outro procedimento. Isso com tudo, a pessoa literalmente lúcida, acordada. Tem um outro também muito legal, esse também do Dr. Uau. Fritz. O cara enfia umas 4 tesouras aqui bem no miolo da cabeça. O cara gravando fala: Você tá sentindo alguma coisa? Não, não tô. 4 tesouras enfiadas na cabeça, saindo um pouquinho de sangue, assim. É doideira. E tem estudos científicos que os caras colocaram aquele aparelhinho, tudo e tal. Hoje em dia ainda existe essas cirurgias espirituais, não mais com corte, porque naquela época era necessário. Hoje em dia já não precisa mais. E também
Teve muitos experimentos, que nem tem um lá, que fizeram, pô, um lugar, coisa mais linda do mundo, em 1979, no meio da floresta, e só podia ser lá por causa da energia do local. Uma estrutura gigantesca. Aí tem várias salinhas, com um paninho branco. Aí pegaram médiums de efeito físico, porque tipos de médium tem vários, e esses de efeito físico, eles doam ectoplasma, que é uma energia vital que nós temos no nosso corpo. Isso começa a sair como se fosse espumas pelos orifícios nasais, boca e também ouvidos. E esse ectoplasma, ele se plasmou de espíritos. E tinha uma plateia. Se você assistir o vídeo depois, que eu posso te mandar, tem uma plateia com mais ou menos umas 40 pessoas. E tudo foi gravado, tirado foto, documentado na época de 1979. Os espíritos literalmente flutuando assim, como se fossem encarnados. E assim, as imagens são nítidas, nítidas. Então, o espiritismo já foi provado há muito tempo. E nessa época de 1979, 80, por aí, eu acho que foi o grande boom, né? É quando deu o grande avanço, né? É. Um pouco interessante. Mas eu queria ver uma coisa com você, Vinícius. Você citou algo que você falou extraterrestre, né? Ah, sim. Você citou algo nesse sentido. Para você, o que é extraterrestre? É um ETzinho de Varginha, aquele que tem as anteninhas, tudo verde? Como que é? Cara, pra mim, extraterrestres são todos aqueles que não vivem na Terra. Se vivem em alguma outra dimensão, em algum outro lugar, já é extraterrestres. E, pra mim, muitos deles já vêm há muito tempo na Terra, se passando por seres humanos, e eu não tô falando fisicamente, eu tô falando espiritualmente mesmo. Até conversar com médiums, e eles vêm, fazem o trampo deles, cuidam da gente, que eles são espíritos para mim. Espíritos não, né? Seres muito mais evoluídos de vários locais do espaço-tempo e de várias outras dimensões também, né? Porque eu também acredito nas dimensões espirituais. Se você começa a estudar isso, tu vai ver que tem muita lógica dentro ali da física quântica. É uma coisa fenomenal. Então, para mim, extraterrestres são isso aí. E você se considera um extraterrestre? Porque você falou que você vem na reencarnação, você conhecer outros mundos. Sei lá, é uma ideia. Não, porque eu tô na Terra agora, né? Agora, se depois que eu morrer em espírito lá eu ver que eu vim de outro planeta, eu deixo de ser. Mas, e também tem essa, nós acreditamos que tem uma renca de espíritos aí de outro planeta que não são terrestres. E isso, a gente acredita muito fielmente nisso, porque diz que iria acontecer isso. E vem acontecendo isso. Chico Xavier mesmo falou que a gente está aí na transição planetária. E olha que engraçado. Chico Xavier disse isso no Pinga Fogo, em 1980. E em 86 também falou para um cara que viveu a vida toda com ele. Esse cara escreveu um livro chamado A Data Limite. E lá fala que do dia que o homem pisou na Lua, 1969, até 1919, quer dizer, até 2019, nesse período de 50 anos, se a gente não entrasse numa guerra mundial, a humanidade poderia receber ajuda de seres espirituais mais evoluídos e também de extraterrestres para aumentar a nossa ciência e evoluirmos moralmente. Porém, se isso não acontecesse, até 2019 a gente não se elevasse moralmente, iríamos ter tipo uma extinção mesmo, uma purificação no planeta. Ia morrer muita gente. E se você pegar a data que Chico falou, cara, 2019, o que teve? Covid, início do Covid, né? Início do Covid, bem em dezembro, né? Finalzinho ali do ano. Bem no finalzinho. Então a data deu exatamente, começou uma das que eu acho que é a purificação. Eu não acho que a gente se elevou moralmente para eles poderem nos ajudar. Eu acho que eles já vêm tentando fazer isso, porém a gente não aprendeu nada, nem com a própria pandemia, eu não sei se a gente aprendeu alguma coisa. Claro que no micro, muita gente aprendeu, mas no macro, pegando geral da Você acha que não? humanidade, eu acho que não. Mas é aquela questão, essa purificação, aí você falou dois terços, né? Então, eu tinha falado que era cerca de 1/3 ia ficar na Terra.
E eu acho que é isso mesmo, que especulam, né? Aham. Mas isso é especulação. A quantidade de gente que vai ficar vai depender das escolhas. Porque é cada um com cada um, né? Mas essa visão aí que você falou do Chico Xavier teve, né? Sobre essas coisas. Não é bem uma visão. Chico Xavier, cara. Mas você falou que ele era professor. Não, Allan Kardec. Perdão, Allan Kardec. Isso. Chico Xavier era médium. Só que ele não era qualquer médium. Ele era o médium dos médiums. Ele era um médium que ele chegava, nunca te viu. Opa, Patrick, tudo bem? Porque os espíritos falavam sobre você para ele. Ele estava em contato 100% do dia com esses espíritos. Então, assim, Chico Xavier. E tudo que Chico Xavier falou, ele acertou, tá? Ele não errou nada. Inclusive, Chico Xavier, se você começar a estudar, ver o documentário dele, fez coisa assim de cair o queixo, velho. Por exemplo, teve um rapaz. Essa história é linda, linda, linda. Teve um rapaz que tava com um amigo e ele acabou disparando uma arma. Eles estavam brincando com uma arma e acabou disparando uma arma na cabeça do outro. E daí a família pensou o quê? Esse filho que morreu. Pô, o outro menino matou ele. E condenaram o menino. Foi lá, fizeram todo o trâmite e tal. E a mãe dele, desse menino que morreu, foi falar com o Chico Xavier. E ele escreveu uma carta e tudo mais. E parece que tinha pedido que o pai dele fosse pra lá também. E daí, o pai dele era muito ignorante, muito intolerante. Falou, isso é tudo mentira, ladainha e tal. E esse cara trabalhava na TV. E daí teve uma vez que o Chico Xavier foi na TV pra poder dar entrevista. E bem na TV que ele trabalhava. E daí ele tava saindo, chegou, falou, ei, peraí. Você não espera um pouquinho? Chico Xavier falando. Você não espera um pouquinho? Tem alguém querendo falar com você. Aí o cara ficou assim. E ele brigava com a mulher dele, porque ele não queria de jeito nenhum. Esse é o pai do que morreu. O pai dele que morreu. Daí lá na carta tava escrito a mesma coisa que foi a mesma letra do filho dele, a mesma assinatura, o mesmo tudo. E lá tava escrito assim, por favor, não condena fulano de tal, porque fulano de tal, ele disparou porque a gente tava brincando, não era real. O cara nunca tinha visto Chico Xavier. Uau. Chico Xavier, ele atendia, assim, 1000 pessoas num dia, velho. Chico Xavier era... De médium não tem alguém tão Interessante. importante. São muitas histórias, muitas experiências, mas eu gostaria de enfatizar agora esse ponto. Lá nos Estados Unidos está acontecendo algo muito, assim, bem esquisito. Eu sei do que você tá Que é o falando. pessoal estão falando agora dos... A invasão OVNI extraterrestre. Isso, é OVNI, não é avião, é drone. Tá, vamos lá. O que você me diz? Primeiramente, cara, eu tô bem focado nisso aí. Porque eu tô achando muito interessante, porque a mídia e o próprio governo dos Estados Unidos, eles não estão dando nenhum tipo de explicação plausível. Eles estão falando que é histeria coletiva, eles estão falando que é avião voando normalmente, estão falando que é drone. Mas quando você vai ver as imagens, quando você vai ver relatos de pilotos, os caras ficam até bravos. Os caras falam, olha, eu tenho 6.000 horas de voo. Eu sei, 6.000, 600.000, não sei, horas de voo. Eu sei o que é um avião, eu sei o que é um drone. Não é nenhuma dessas coisas. Aí tu vai ver lá os vídeos que saem. Pô, são vídeos assim que é de tirar o fôlego. Recentemente até te mostrei um que assim... Era uma bola gigante e pura luz. É luz pura, redondo, luz pura. Do nada, isso em live. A mulher tá em live conversando com o pessoal. Olha, gente, vocês estão vendo aqui? Olha o que tá acontecendo e tal. Nossa, ó, vai se transformar, vai se transformar. Já se transformou 2 vezes. Do nada, aquela bola de luz vira um avião. A bola de luz não emite som. A bola de luz tá parada. Ela tá parada não, né? Ela se mexe. Pouca coisa. Depois vai lá, se mexe pouca coisa de novo. Mas no vídeo inteiro você fica chocado. Aquela bola de luz, juro pra vocês, vira um avião em live e voa. E fora isso também, isso tá acontecendo só onde? Em bases militares ou em bases nucleares.
americanas, principalmente. Se eu não me engano, foi 2 bases nucleares. Teve alguns aeroportos também que foram interrompidos voos. Isso, principalmente em Nova York, cara. E assim, as bases estão tudo fechando, as bases militares, Isso. tá? Mas o próprio Estados Unidos tá alegando que são drones, né? São drones. Aí entram Cara, uns que... É drone, beleza. Mas nessa última que teve ontem, ou anteontem, nessa última que teve invasão, que foi invasão mesmo. Tanto que até tem o cara de dentro da base falando: apaguem todas as luzes, alerta vermelho, estamos sendo invadidos. Eles ativaram, eles têm uma proteção anti-drone lá. Eles ativaram e nada. E outra, esses OVNIs, eles estão ficando no céu e o pessoal tá mandando drone pra tentar gravar, ver o que que é. Meu, juro pra você, os drones vão e caem na mesma hora. E drone não cai. Drone descarregou, o que acontece? Ele pousa. Não, os drones vão lá em cima, quando chega lá em cima, puf, cai. Isso é tecnologia daqui. Outra coisa, tem um vídeo de um objeto grande, uma orbe grande, que é redondo. A maioria são redondos. Uhum. Eles vão dentro da água, do nada. Puf, dentro da água. Meu, não sobe um pingo de água pra cima. Isso é tecnologia terrena, humana? Eu acho que não, cara. Na verdade, eles assistiram muito para Olimpíadas, né? Isso, meu Deus do céu, cara. Enfim, não, é porque o que o pessoal tá especulando? Tem muito avistamento em 3 tipos de coisas. Parece que vulcão, base militar e no mar. Uhum. Parece que estão saindo debaixo de água esses orbes. Outra coisa, anteontem também teve 2 bases. Uma é igualzinho àquela usina do Simpson, sabe a usina lá nuclear? Uhum. Uma é essa, que daí os drones estavam tudo caindo no chão, o objeto ficou voando e tal, e acabou entrando lá. E o outro era um local muito estratégico, que é sempre os Estados Unidos. Olha que incrível. Por que sempre lá? Não sei, eu acho que porque eles estão na frente. E depois foi numa base na Alemanha, só que quem controla lá é os Estados Unidos. E nessa base, provavelmente na outra, tem bombas nucleares. E nessa outra base ali, é onde eles mexem com armas químicas. O que é uma arma química? Aquilo que vai colocar numa bomba e vai regaçar com tudo. Dá tudo para os ares, né? Não só levar para os ares, mas até onde não tem explosão, se alguém chegar próximo, vai morrer de alguma doença. Radiação, né? Entre outras coisas. Na verdade, assim, Vinícius, eu vou ser bem sincero, entendeu? Talvez o pessoal vai falar, alguns, o Patrick acredita muito na conspiração, entendeu? Eu vejo com os outros olhos, entendeu? Não, a conspiração sou eu que acredito, né? Você é o pé no chão. Não, é que na verdade, assim, conforme o seu pensamento, eu que sou o diferente. Entendi. Então, assim, eu vejo com uns olhos diferentes, entendeu? Eu acho muito interessante até o Serjão, Serjão é cético demais, cara. Serjão é cético. Se o ET chegar na frente dele e falar, e aí, Serjão? Tiver ali encarnado na frente dele, ele vai falar, não, isso aqui eu tô delirando. Não é verdade. Mas aí que tá a questão. A partir do momento que outras pessoas veem, você toca naquilo, é uma coisa. Vamos lá. Tá. É que existe o projeto projeto HARP. HARP, se não me engano, uma coisa assim. Então, tipo assim, a nova ordem mundial. Vamos lá. Eu acho muito interessante que eles utilizaram esse próprio exemplo do Covid, entendeu? O próprio exemplo do Covid. Então, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eles precisam de algo para abafar um caso, entendeu? Será que não aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos tão grande? Será que nos Estados Unidos não aconteceu uma coisa tão grande que eles querem abafar e estão lançando isso para as outras pessoas, para os outros países também? Então aí que vem a conspiração agora. Mas será que realmente é assim? Será que não é? É bem conspirativo, cara. Eu ouvi gente falando que é pra testar a população. Uai, eu ouvi isso também, entendeu? Testar a Mas população, será que não é? Brother. Uai. Testar pra quê? Qual o intuito, motivo? Deixar a população toda assustada, acabar com a credibilidade do governo, que é o que tá acontecendo. Mas se você assiste aquele documentário... E calma lá.
você disse aí, beleza. Mas lá nos Estados Unidos, tu sabe que eles juram por morte quando eles vão fazer alguma declaração. 3 militares de alta hierarquia da patente militar fizeram declarações. Os Estados Unidos têm OVNIs, extraterrestres mesmo, que Área eles 51? que eles, não na Área 51, mas que o Pentágono tem, e eles fazem engenharia reversa para montar equipamento militar. O outro falou, isso tudo eles juraram por morte falar no Congresso americano. Falou que eles têm dejetos não humanos dentro lá do Pentágono também. Os três, um deles é um cara bem viajado. É um cara que não dá pra confiar muito mesmo, não. Um deles tá em todos que fala de OVNI. Mas os outros dois é de alta patente, confiável e tal, que fizeram isso lá no Congresso americano. E, cara, mesmo que seja, é teste. Pô, o ser humano não chegou ao nível ainda de dobrar as leis da física. Não chegou nesse nível. Vamos pegar aí, mas é aquela questão, vamos lá, aquela ovelha lá. Aquela ovelha que eles duplicaram a ovelha. Isso daí há quantos anos atrás, Vinícius? Então vamos lá, as tecnologias hoje em dia estão tudo isso avançado. Aí é questão de... não, cara, não dá. Assiste aquele documentário lá, a Nova Ordem Mundial. Quando você começa a assistir a Nova Ordem Mundial, você começa a se entender com um outro pensamento, entendeu? Pra mim, claro, isso é muito... É muita loucura, cara. Uai, mas é o que eu digo. Você acha que é muita loucura, mas tem pessoas que falam que em cima das cataratas Cara, é um portal. Você olha acredita que é um louco. portal? Uma de conexão? Sim. Então, uai, que doidura é essa? Aí Não é doidura. Uai, como é que não? Aí você viu como é que Se é? eu te falar que você pegar como é que chama? Multímetro. Uhum. E pegar, segurar uma ponta dele, colocar outra ponta na terra. Se você tiver descalço, vai passar uma corrente elétrica muito maior. Conexões. Se você tiver com o tênis ou chinelo, sapato, vai diminuir pra caramba. A Terra tem energia. Nós também temos. Inclusive... Não, isso sim, isso eu não nego, entendeu? Inclusive, muitos acreditam que aqui nós temos um dos 7 chakras da Terra. Chakras são pontos energéticos no nosso corpo que a gente tem. O equilíbrio, né? Isso, para manter o equilíbrio energético. Tem lugar, por exemplo, eu acho que na Tailândia, que lá eles não cuidam da saúde igual a gente cuida aqui. Lá, opa, tá com dor no estômago? Ó, você tá sendo muito ignorante, tem que melhorar essa sua ignorância. Você tá com dor no coração, aperto? Pode ser, entendeu? Tudo de acordo com os chakras. E qual é a população que mais fica doente? Eles ou nós? Nós. Porque muitos dos remédios têm efeito colateral. Outra coisa também, Foz do Iguaçu tem uma cachoeira que não é qualquer coisa. As cataratas do Iguaçu na minha visão, é um ponto energético que distribui energias para o planeta Terra. Outra coisa que distribui e também puxa, que são portais, além dos pontos naturais, como cachoeiras e tudo mais, são os buracos negros, de acordo com os estudos que eu já fiz. São os buracos negros também. Eles trazem energias de outras dimensões, uma para outra, para manter o equilíbrio do universo. Cruzando assim. As cachoeiras, os pontos energéticos naturais da Terra servem para manter o equilíbrio da Terra. Tanto que se falta em algum lugar, sobra muito em outro. Se sobra muito aqui, vai faltar lá. Se falta muito aqui, vai sobrar lá. Então, tem um embasamento. Cara, mas o mundo é tão estranho, mas tão estranho, que hoje em dia é mais conspiração acreditar que o ser humano tá fazendo teste com os países do que vindo extraterrestre, notou? Que doideira. É porque assim, Vinícius, vamos lá, vamos trabalhar com a lógica, entendeu? A lógica. Vamos trabalhar com a lógica. Vamos lá, isso você consegue provar, entendeu? Vamos lá. Eu acho muito interessante, tem há quantos anos já que fala sobre extraterrestre e tudo. E assim, vou deixar bem claro, pessoal, eu respeito quem acredita, tá? Cada um tem o seu ponto de vista, mas assim, é difícil eu conseguir
acreditar nesse ponto. Eu acredito. Vamos lá. Cara, é a mesma coisa que o pessoal fala. Acredito que existe extraterrestre, porque são pessoas que moram fora do nosso planeta Terra. Show de bola, entendeu? Mas que agora eles são. Eles têm o chifre aqui, é verdinho, isso e aquilo. Não, quanto à aparência, cara, eu não faço a mínima ideia, entendeu? Mas eu acho que esse é o momento ideal para eles aparecerem, sim. Eu acredito que são anjos, entendeu? Pode ser anjos. Acreditam? Pode. Mas é muito difícil. É muito difícil. Mas por quê? Hã? Por quê? Porque, pelos meus estudos, os anjos, eles estão em um outro rolê. Em um outro patamar. Lembra aquilo que eu falei sobre micro? Colocar o ser humano como centro? Eu acho que eles são tão grandes a ponto de cuidar de coisa muito mais importante do que o ser humano. Mas é aquela questão. Para Deus, uma alma é uma imensidão, entendeu? O sangue de Cristo. Aí a gente já entra no cristianismo, né? Que o sangue de Cristo foi pago na cruz por todos. Então, nós temos. Eu acredito. Beleza, mas é a mesma coisa de você colocar um piloto de Fórmula 1 para dirigir um Uno. Colocar um anjo para fazer o que tem que fazer aqui, que nem tá aparecendo esses OVNIs. Eu acho que existem algumas outras raças de extraterrestres mais qualificados para nos ajudar do que anjos, saca? Mas eu acredito que sim, que anjos vêm, eles ajudam, fazem. Eu acredito, acendo inclusive todos os sábados minha vela pro anjo da guarda, para que ele me cuide, me guarde. E já me livrou de muita coisa, tá? Então, mas é aquela questão, é um anjo, não é um anjo? Te guarda. Mas ele foi meio que, não obrigado, mas é o trampo dele fazer isso, entendeu? Então, que é o anjo da guarda, é o que te guarda, entendeu? Nós acreditamos, isso, cristianismo, nós acreditamos, depois você vai poder responder através do budismo, entendeu? Que nós temos um anjo relator, um anjo protetor, entendeu? Tudo que nós falamos, ele tá anotando, tudo que nós falamos tá ali, e depois só tem um relatório que vai ao céu. Então, para nós é diferente. Para nós tem mais tecnologia no que a gente acredita. Ele não vai pegar com o papel e ficar escrevendo. Não, é um exemplo, né? É um exemplo. Brincadeira. É um exemplo. Brincadeira. Na Umbanda funciona assim. Pelo menos pelo que eu já entendi. Cara, tudo que a gente faz... Imagina, você já viu Matrix? Já assistiu? Matrix, não tem uma parte que eles veem que todo mundo é código? Então é como se a gente tivesse esses códigos também, em energia. Tudo que a gente faz, um códigozinho introduzido lá. Aí quando esses seres de luz, que nem na Umbanda, um Exu, um preto velho, um baiano, um boiadeiro, esses espíritos evoluidíssimos, porque na Umbanda, para um espírito incorporar em um médium, ele não pode ser qualquer espírito. Ele tem que ser muito, mas muito foda. Muito mesmo. Ele já tem que ter montado praticamente um exército para ele lá fazer o bem e tal, para poder fazer isso, porque é algo muito sagrado, é muito sutil, pode ocasionar diversos BO, entendeu? Então, assim, não é qualquer espírito. Esse espírito, ele vai chegar, ele não vai, eu acho que ele não acompanha 24 horas. Ele não acompanha 24 horas, porque eles têm o que fazer. Porém, ele sempre vai saber o que você fez. Então, eu acho que fica esses códigozinhos, aí ele se aproxima ali e fala, ele fez isso, isso, isso. Entendeu? Via Aireli, né? O Aireli. É um pouquinho mais tecnologia, né? Mas assim, é incrível mesmo que eles... E eles... É doido, porque o pessoal vai na Umbanda e o espírito já sabe tudo que a pessoa vai lá falar. Já sabe muitas das vezes o que vai acontecer. Tava até pé da vida esses dias porque teve uma pessoa que foi e, aconteceu tudinho que o senhor falou e tal pro espírito, né? Falei, que danado, como que eles sabem o futuro? Como que sabem o que vai acontecer? Porque tudo que vai acontecer depende do que a pessoa vai fazer no momento, saca? Isso me deu um nó na cabeça. Mas aí que é a questão, vamos lá. Agora, vamos lá, a pegadinha. Se ele sabe tudo que vai acontecer no futuro, eu creio que já fizeram essa pergunta pra você. Por que você nunca ganhou na Mega Sena? Já te fizeram essa brincadeira, né? Já me pediram também o número da Sério? Já pediram pra você? Já. É assim, porque eles não estão a nosso serviço. É nós que estamos a serviço deles. Se eu vou lá e peço, já chegou um cara. Nossa, cara, eu lembro. Sério? Já chegou um cara com uma telecena.
pra um dos Exu que tinha lá onde eu trabalhava. Não vou falar o nome do Exu, nem o médico, pra não dar problema. Mas assim, era um dos Exu mais porra louca que tinha lá, brabo. O cara chegou com uma telecena pra ele, parceiro. O Exu só chegou assim, me chamou, falou aqui. Ó, tem gente que vem aqui me pedir ajuda. Falar pra ele trabalhar, se ele quer dinheiro. Eu falei, cara. E daí eu vou lá e eu tenho que traduzir isso de uma forma. Na época eu cambonava, né? Tinha que traduzir isso de uma forma meiga. Falei, olha, ele falou pro senhor que ele não faz esse tipo de trabalho. Pra dinheiro, assim. Ele falou que tem que mais trabalhar. Aí a pessoa ficou com uma cara assim de... Ué. Ah, tá bom então, tá bom. Tipo, não funciona assim, cara. Aham. Não funciona. E outra coisa, dinheiro, coisas materiais e tal, vai do merecimento do médium. Eu não ganhei na Mega Sena, mas teve um dia que eu tava precisando muito, mas muito mesmo. Do nada alguém me liga, "Ô, vamos lá, quero comprar tua moto agora e tal. E eu não tava conseguindo vender já faz uns 2 meses. Isso, questão de 30 minutos depois de pedir pra entidade. Fui lá, ó, preciso vender e tal, me ajuda e tal, do nada. Então, tipo assim, eles ajudam a gente de acordo com o nosso merecimento. E não é de tudo que eles sabem, tá? Eu já notei isso. Que muitas das coisas depende do que a pessoa vai escolher. E eles não sabem muito bem o que a pessoa vai escolher. Então eles falam, ó, o caminho é esse. Segue aí que você vai chegar aqui. Se você não seguir, você vai chegar lá. Aí a escolha é sua. Aí vai da pessoa, entendeu? Uau. É a questão do livre-arbítrio. Rapaz, Vinícius, e quais são as suas considerações finais para quem tá nos assistindo? Bom, pessoal, muito obrigado por terem passado todo esse tempo ouvindo a gente. E, assim, espiritualidade é um negócio muito grande. Não acreditem em tudo que vocês ouvem, em tudo que vocês veem. Para quem quer conhecer mais, vá atrás. Tem livros e livros e livros e livros escritos pela própria espiritualidade, tá? Então, assim, vão atrás, pesquisem, para quem tem interesse. E não confiem em todo mundo, porque tem muito charlatão também, tá bom, gente? Fujam do tal misticismo que tudo é maravilhoso e lindo, que não. Os espíritos muitas das vezes não são tão bondosos. Não bondosos, né? Mas é que a gente aqui em carne costuma ser tratado de uma forma e às vezes eles tratam a gente um pouquinho mais ríspido assim. Então, assim. E é isso. Não julguem a mim por acreditar em extraterrestres. A Umbanda é uma religião linda. A Umbanda é uma religião que a raiz dela... A Umbanda tem uma lei só. Amor, fé, caridade. Alguns tiram a fé e colocam humildade, né? Mas é amor, fé e caridade. É um mundo que eu pratico, que eu sigo. E fugiu disso, trabalho de magia negra, amarração, esse tipo de coisa. Não é Umbanda. E isso gera karma, então não deve ser feito. Os espíritos mesmo que estão lá na casa não gostam que faça. E é isso. Eu acho que sejam livres também, né? Eu prego muito universalismo porque, assim, todas as religiões têm coisas boas para ensinar. E, às vezes, o que na Bíblia você não consegue entender, uma frase de Buda é a mesma coisa que na Bíblia está escrito, só que você não consegue entender ali, você entende com Buda falando. Então, por que não ir para outras... não ir, né? Mas por que não conhecer, pesquisar e saber mais? Isso é muito interessante. Isso É aí. isso, um prazer. Muito, muito bom estar aqui. Vinícius, muito obrigado. Valeu. Tamo junto, Tamo valeu, hein? junto. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code, faz certinho o download, para quando você precisar, coloque certinho de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaria de agradecer a Macro Proteção Veicular, para você que gosta de sempre dormir um sono tranquilo, sem aquele estresse, roubaram meu carro. Aqui está aparecendo o contato da Priscila, entre em contato com ela para fazer uma cotação e deixar seu carro protegido, beleza? Só um detalhe, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, tem um descontinho também. Fechou? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, dar um bom atendimento aos seus passageiros,
Aqui tá aparecendo o contato dele, entre em contato, peça aí quais são os planos que ele tem. E só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo taxista e turismo, tem um preço diferencial, beleza? Ah, outro detalhe, para você que foi lá pela primeira vez, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, 10% de desconto na primeira lavagem, mas é só na primeira, fechou? Também gostaria de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Temos o Show das Águas, que é o Water Show. Temos o Movie Cars também, que são carros em cenário cinematográfico. E temos também agora o mais novo, que é o Lumina. Então, assim, são experiências únicas. Experiência, assim, que você vai encontrar somente em outros países. Nós temos aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. Beleza? E é isso aí, pessoal. Vocês viram hoje a pegada de hoje, né? Como é que foi? É isso aí. Tamo junto. Valeu!